Olá a todos! Imagine acordar amanhã e seu celular não desperta. O alarme que sempre te acordou para um novo dia simplesmente não funciona. A TV só mostra estática. Nenhum canal, nenhuma programação, apenas ruído branco. Seu smartphone é apenas um peso de vidro e metal. Inútil, sem a capacidade de se conectar com o mundo exterior. Não há sinal, não há internet. A conectividade que você sempre teve ao alcance dos dedos evaporou. O silêncio digital é absoluto. Um vazio que ecoa em cada canto da sociedade. Não é ficção científica. É um Brasil sem satélites. Um cenário onde a tecnologia que nos conecta desapareceu repentinamente. Nas ruas, semáforos travam, motoristas de aplicativo se perdem, rádios saem do ar. O silêncio se torna coletivo. Uma experiência compartilhada de desconexão. Uma nação isolada em bolhas de incomunicabilidade. Cada indivíduo preso em seu próprio mundo, sem contato com o resto do país. Dentro de casa, a rotina desmorona. Aulas online caem, trabalho remoto some, pagamentos digitais falham. Não é só sua operadora. É a infraestrutura invisível da vida moderna que sumiu. A teia complexa de cabos e antenas que sustenta nossa sociedade digital. Sem satélites, a rede nacional de notícias se fragmenta. A informação se torna um bem escasso e valioso. O que acontece em Brasília não chega ao Acre. A distância geográfica se torna um abismo informacional. O Brasil se divide em ilhas de desinformação. Cada região isolada, sujeita às suas próprias verdades e boatos. Boatos e pânico se espalham sem checagem. A ausência de fontes confiáveis alimenta o caos e a desconfiança. O primeiro dia de um Brasil mergulhado na escuridão informacional. Um dia que testará a resiliência e a capacidade de adaptação da população. Um país vulnerável e desorientado. O impacto é imediato. Caos nas cidades, isolamento nas casas. A comunicação, que parecia garantida, desaparece, deixando um vácuo na vida de milhões de brasileiros. O país sente, de repente, o peso da dependência tecnológica. O cotidiano vira incerteza. O Brasil, gigante, se torna pequeno, isolado em si mesmo. O silêncio não é só a ausência de som, mas de conexão. A falta de comunicação que antes era tão presente. O futuro, de repente, parece distante. E tudo começou com o sumiço dos satélites. Uma falha que expôs a fragilidade de um mundo hiperconectado. Para entender esse colapso, olhe para o espaço. Lá orbitam nossos satélites. Eles são a espinha dorsal da sociedade moderna, conectando tudo. GPS, bancos, previsão do tempo, compras online. Satélites são espelhos e repetidores no céu, levando informação a qualquer canto do Brasil. Eles garantem comunicação, monitoram o clima, protegem o meio ambiente e a agricultura. Sem eles, não é só a internet que some, é um blackout sistêmico. Satélites são infraestrutura crítica, invisível, mas vital. Sua ausência seria sentida em cada canto do país, revelando uma dependência que poucos imaginam. O blackout espacial traria um impacto imediato e generalizado. Imagine um mundo onde a comunicação instantânea desaparece, onde a conectividade global se torna uma memória distante, um silêncio ensurdecedor, um vazio comunicacional que ecoa por todo o planeta, interrompendo o fluxo constante de informações que define a nossa era. Torres de celular em áreas remotas, muitas vezes a única ligação com o mundo exterior, dependem crucialmente de satélites para retransmitir sinais. Sem eles, milhões de pessoas ficam repentinamente incomunicáveis, isoladas em um mar de silêncio digital. A frustração toma conta quando a tentativa de contato falha. Comunidades ribeirinhas, já tão distantes dos centros urbanos, perdem sua única ponte com o mundo exterior, sua conexão vital para serviços essenciais e comunicação. O acesso a socorro médico urgente se torna incerto. A comunicação com familiares distantes é interrompida e o recebimento de benefícios governamentais fica comprometido. Nas cidades, o caos se instala.
Empresas e órgãos governamentais perdem a capacidade de se comunicar eficientemente, paralisando operações cruciais. As telas das TVs exibem apenas estática, um lembrete constante da desconexão. Bancos travam, impedindo transações financeiras e gerando pânico. Grandes corporações, antes conectadas globalmente, ficam isoladas, incapazes de coordenar operações e tomar decisões estratégicas. Hospitais do interior, que dependem da telemedicina para diagnósticos e tratamentos complexos, perdem o acesso a essa ferramenta vital. Prontuários eletrônicos se tornam inacessíveis, consultas são canceladas e vidas ficam em risco devido à falta de informação e suporte médico adequado. Famílias que dependem da internet via satélite para se manterem conectadas com o mundo perdem. Negócios online que sustentam suas famílias, a educação remota que garante o futuro de seus filhos, e os laços sociais que os unem a amigos e parentes distantes. O árduo esforço de inclusão digital, que levou anos para ser construído, regride décadas em questão de horas, jogando comunidades inteiras de volta à era da desconexão. O silêncio que se instala não é apenas a ausência de som, a falta de notificações e alertas digitais, mas a ausência de oportunidade, a perda de esperança, a sensação de estar isolado e esquecido em um mundo que avança sem você. O Brasil se desconecta de si mesmo, fragmentando-se em ilhas de isolamento e incomunicabilidade. E paga um alto preço por essa desconexão, um preço medido em isolamento, vulnerabilidade e perda de oportunidades para milhões de brasileiros. Sem satélites, o GPS simplesmente morre. Deixa de funcionar como se um interruptor fosse desligado em todo o planeta. Aplicativos de transporte param de funcionar instantaneamente. Ninguém consegue chamar um carro. Motoristas se perdem em um labirinto de ruas desconhecidas, sem saber para onde ir. O trânsito vira um caos absoluto, um nó que ninguém consegue desatar. A logística nacional entra em colapso total. Um efeito dominó que afeta cada setor da economia. Caminhões ficam sem rota, parados no meio da estrada, sem saber como chegar ao destino. Cargas são extraviadas, pacotes somem, a entrega de produtos se torna impossível. Supermercados e postos de gasolina ficam desabastecidos. A população entra em pânico. Aviões e navios perdem a navegação precisa, colocando em risco a vida de passageiros e tripulantes. Voos são cancelados em massa, aeroportos viram um caos. Pessoas ficam presas em terminais. Portos travam completamente. A importação e exportação de produtos é interrompida. O comércio exterior para, a economia global entra em crise. A economia sente o baque com força total, um colapso financeiro sem precedentes. Serviços de emergência ficam lentos e ineficientes. A ajuda demora a chegar. Ambulâncias se perdem nas ruas. Polícia e bombeiros ficam sem mapas digitais, dificultando o resgate de pessoas. O tempo de resposta aumenta drasticamente. Cada segundo se torna crucial. Vidas ficam em risco iminente. A falta de GPS pode ser fatal. O GPS não é só uma questão de conveniência passageira. É ordem, segurança, agilidade e, acima de tudo, sobrevivência em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia. Sem ele, a sociedade moderna simplesmente paralisa, regredindo a um estado de caos e desordem. O caos se instala em cada esquina, a anarquia toma conta das ruas. E tudo isso por causa de um silêncio repentino e inexplicável no céu, a ausência de um sinal vital. Sem satélites meteorológicos, perdemos a capacidade de prever o tempo. Tempestades, enchentes e secas pegam cidades e campos de surpresa. Defesa civil fica cega. Milhões em risco. O agronegócio perde dados essenciais. Umidade, saúde das plantações, previsão de chuva. A produção de alimentos despenca, o abastecimento entra em crise. O Brasil, gigante agrícola, enfrenta a fome. Sem satélites, não entendemos nem reagimos às mudanças climáticas. Ficamos à deriva, vulneráveis ao clima e à incerteza.
Sem satélites do INPE, o desmatamento e queimadas avançam sem controle. Fiscalização ambiental perde sua principal ferramenta. Crimes ambientais se multiplicam. Madeireiros e garimpeiros agem impunes. A floresta sangra. Monitoramento de rios, barragens e poluição desaparece, aumentando riscos de tragédias. O impacto é global. A Amazônia regula o clima do planeta. O Brasil perde credibilidade internacional, enfrenta sanções e boicotes. A destruição ambiental vira catástrofe diplomática e econômica. E tudo começa com a cegueira espacial. Sem satélites, a segurança e soberania do Brasil desmoronam. Fronteiras ficam expostas. Crime organizado avança. Forças Armadas e Polícia Federal perdem comunicação e inteligência. Defesa Nacional volta ao século passado. Sistemas de armas ficam cegos. O país se torna vulnerável a pressões externas e agressões. A inteligência estatal opera no escuro. Decisões estratégicas ficam comprometidas. Soberania deixa de existir em vastas regiões. A ausência de satélites é uma ameaça direta à existência do Brasil. O sistema financeiro depende de satélites para funcionar. Sem eles, cartões e Pix param, bancos travam, dinheiro some. O comércio para, empresas não pagam funcionários. O caos financeiro se instala. O agronegócio perde acesso a mercados globais, exportações travam. O Brasil vira uma ilha econômica, isolada e em recessão. A gestão pública entra em colapso, impostos, benefícios, transferências param. O apagão espacial vira crise de Estado. O coração da economia simplesmente para de bater. O maior preço de um Brasil sem satélites é pago em vidas e dignidade. Operações de resgate ficam cegas. Desastres naturais se tornam mais letais. A educação à distância desaparece. Milhões de estudantes ficam sem acesso. O isolamento aprofunda desigualdades. Gerações inteiras ficam desconectadas. O impacto psicológico é devastador. Boatos, pânico, desconfiança. A coesão social se desfaz. Famílias se separam. A saúde mental sofre. Satélites não são luxo, mas necessidade estratégica. O Brasil precisa investir em tecnologia própria para garantir soberania e futuro. O futuro seguro e conectado do país depende de olhos e ouvidos no espaço. Boa noite.